Olá! Hoje tem culto, faz tempo que não tem. Hoje eu resolvi fazer um rapidinho. Então vamos clamar. Siricanta lá na praia. Xandari, hanari, 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 hanari. E vamos ao vídeo. Certos pastores, certas religiões, eles tornam as pessoas incapazes de raciocinar, de questionar. A grande maioria ensinam a praticar a tal caridade. Tá certo? A gente tem sim obrigação. Está acontecendo em Gaza no momento, por exemplo, é um momento preocupante. Mas agora, aquela caridade que as pessoas fazem de ficar, está sempre ajudando as mesmas pessoas que vêm pedir isso, pedir aquilo, isso não. Esse tipo de caridade, ela é arrogante. Ela só alimenta o ego da pessoa que está entregando as esmolas. Elas não tiram a pessoa da situação em que ela se encontra. Ao contrário, vai afundando cada vez mais. O poder público, sim, tem que tomar providência e toma e tenta tomar. As mesmas pessoas, os mesmos pastores que falam tanto em caridade são os que são contra as políticas públicas. Percebem? Falam em caridade e dá esmolas mesmo. E não querem políticas públicas que ajudam as pessoas a saírem da situação de pobreza. Muitas coisas acontecem, eu vou fazer um trabalho falando a respeito disso, que muitas coisas acontecem por conta das pessoas não terem como cuidar dos filhos. E o que elas fazem? Elas passam para os filhos a culpa. Eu sei porque eu vivi isso. Passam a culpa, os pais, a mãe principalmente, que é que cuida dos filhos, não tem como sustentar os filhos. O que elas fazem? Elas passam para os filhos a culpa de não ter os suprimentos necessários para cuidar da família. Hoje, além de existir as políticas públicas mais abrangentes, existem acompanhamentos psicológicos para quem quiser. Então, quando a mãe começa a maltratar uma criança por conta de uma necessidade, porque isso acontece muito. Muitas vezes as crianças são maltratadas porque as mães não têm como cuidar dessa criança. Então elas transferem para a criança a culpa, que não é da criança. E nem da mãe, porque a mãe não sabe lidar com a situação. Aí é que entra o poder público para cuidar dessas pessoas. Porque nós estamos no mundo para evoluir. E como é que se evolui? Cuidando uns dos outros. É um trabalho muito minucioso que a gente precisa fazer dentro das plataformas e eu conto com a ajuda de vocês, com as visualizações, com as curtidas, com os compartilhamentos, porque é muito fácil julgar. Ah, mas a minha mãe era assim, a minha mãe era daquele jeito. Era assim. Era. Por conta do poder público que não dava assistência para as famílias. Não dava uma escola pública, não dava uma creche, não dava condições para as famílias poderem viver com o mínimo de dignidade. E as pessoas que ficam falando que precisam de cesta básica para dar para não sei quem, essas pessoas são as que são contra as políticas públicas. Por quê? Porque eles querem eles querem se fazer de bons. E, no entanto, eles não são, eles são arrogantes. A caridade dessa maneira é arrogância. Certo? Deixem nos comentários, façam as perguntas que a gente vai colocando mais minuciosamente o entendimento, elucidando
as perguntas. Muito obrigada.